Fala pessoal do canal É o Time do Povo, este é mais um Papo Reto com a Fiel. Eu sou o Marco Belo e a gente vai falar a partir de agora de Esporte Clube Corinthians Paulista. Depois de uma semana, o Corinthians volta a entrar em campo amanhã, às 7h30 da noite, jogo no estádio Heriberto Rilse, em Criciúma, contra a equipe local. O Criciúma que está brigando na parte de baixo da tabela, está brigando contra o rebaixamento, e o Corinthians brigando pelo G7, por uma vaga na pré-Libertadores da América, o grupo que leva a pré-Libertadores. O Cruzeiro é atualmente o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, o Bahia é o 8º e o Corinthians o 9º colocado. O Cruzeiro joga contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Contra o Bahia, o Corinthians joga na próxima rodada em casa. Então o Corinthians tem todas as chances de, ganhando do Bahia, passar a equipe de Salvador e torcer contra o Cruzeiro, ou na partida de Bragança Paulista ou na outra, que o Cruzeiro vai pegar o Palmeiras, que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Para não torcer para o Palmeiras, um empatezinho tá bom, o Botafogo ganhando abre distância do Palmeiras e o Cruzeiro perde 2 pontos. O Corinthians vencendo o Bahia e vencendo o Criciúma, está na 7ª colocação do campeonato e vai para pré-Libertadores, que na verdade só no Brasil é chamado de pré-Libertadores. Nos outros países da América do Sul é chamado de primeira fase da Libertadores da América, porque, por exemplo, nessa fase já conta os gols para o artilheiro do torneio, então já faz parte do torneio esta primeira fase. É antes da fase de grupos e se divide em 3 rounds, como a gente pode dizer, ou 3 rodadas. Na primeira, os times brasileiros não entram. O Corinthians entraria na segunda rodada, como cabeça de chave. Aí é um sorteio e o Corinthians pega uma equipe X que vai sair do sorteio. O São Paulo, que deve ir para a primeira fase também da Libertadores da América, deve ser outro cabeça de chave e não deve enfrentar o Corinthians. Aí na terceira rodada da primeira fase, o Corinthians pode sim enfrentar o São Paulo ou até o Boca Juniors, que pelo Campeonato Argentino está caindo nessa primeira fase da Libertadores da América também, ou seja, vai ser uma primeira fase complicada de qualquer forma. Aí, se o Corinthians passar, aí sim entra na fase de grupos da Libertadores da América. E o Corinthians, que terá o retorno do Memphis Depay, que estava suspenso, e o Yuri Alberto estava machucado, se recuperou, muito provavelmente vai para o jogo de amanhã contra o Criciúma. Então, um provável Corinthians tem o Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. No meio de campo, uma dúvida, ou José Martínez ou o Ranielli. Quem é o titular neste momento? A gente vai saber se o Ranielli foi titular contra o Vasco por causa de algum problema do Martínez ou se o Ranielli tomou realmente a titularidade. Na segunda função do meio de campo, Breno Bidon é indiscutível, titular, mas como o jogo é fora de casa e o Bidon é um segundo volante mais ofensivo, pode ser que ele escalhe o Charles como segundo volante, mas a chance é maior realmente do Breno Bidon. Com o André Carrijo mais para a direita, o Rodrigo Garro centralizado, Memphis Depay e Yuri Alberto no comando de ataque. Esse deve ser o time do Corinthians para enfrentar o Criciúma amanhã, 7h30 da noite. Aliás, corintianos fizeram filas em Criciúma para comprarem os ingressos que estão sendo vendidos a R$ 220 para a torcida visitante, hein? Pessoal lá em Criciúma aproveitando que o torcedor corintiano quer assistir o jogo e sentando o rei no preço do ingresso, R$ 220. Em relação à vaquinha dos Gaviões da Fiel, já está chegando a 14 milhões de reais, já passou de 13 milhões de reais. Eu acredito que cheguemos a 15 milhões ainda hoje. O torcedor corintiano hoje está funcionando melhor, o site tem menos gente entrando, né? Já passou aquele boom inicial, então o torcedor está conseguindo doar o seu dinheiro a partir de R$10 até infinito, né? Infinito não, até R$1 milhão é o máximo. R$ 999.999 é o máximo que o site aceita de doação. Mas a partir de R$10 você pode doar e o torcedor corintiano está doando neste segundo dia
da vaquinha que pretende acumular 700 milhões de reais para ajudar a pagar a Arena Corinthians. Por que eu falo ajudar a pagar? Porque se não chegar aos 700, ainda tem o dinheiro da renda dos jogos, que continua indo para a Caixa, e o dinheiro da Neoquímica, a dona dos name rights do estádio. A Neoquímica continua pagando os name rights do estádio. Então o estádio do Corinthians está sendo pago de várias maneiras nesse momento, né? Através da renda dos jogos, através da Neoquímica e agora também através da vaquinha dos torcedores do Corinthians. O Corinthians que está envolvido em alguns problemas polêmicos. O advogado da Pixbet falou que o Corinthians não está cumprindo uma decisão judicial para pagar 20 milhões de reais de multa de quando o Corinthians trocou a Pixbet pela VaideBet. Tem o conselho orientador do Corinthians, o conselho de orientação, o CORE, que fez um relatório para o presidente Augusto Melo explosivo, com diversas acusações de má administração ao presidente Augusto Melo. Não tem nada a ver com a votação de impeachment que vai acontecer na segunda-feira, tá? É uma orientação. O CORE não tem poder de impeachment. O CORE tem apenas poder de orientação, de recomendação. Então o CORE fez um relatório repleto de erros ou de má gestão do presidente Augusto Melo, da gestão do presidente Augusto Melo, entregou este relatório ao presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, o Romeu Tuma Júnior, que pode abrir um novo processo de impeachment contra o presidente. Eu digo, hein, esse é mais forte, porque tem dados, números, documentos, tem testemunhas, enfim, é um documento de quase 20 páginas que foi entregue ao presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. Se o Augusto se livrar desse impeachment, pode cair em outro o ano que vem. O presidente corintiano vai ter que suar, vai ter que rebolar, que driblar todos estes acontecimentos para continuar à frente do clube até o final de seu mandato. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e amanhã, Corinthians ganha do Criciúma. 3 gols do Memphis Depay, hein? Vai, Corinthians!